Olá, tudo bem? Vamos agora falar sobre os dois últimos atos unilaterais. Nós temos então que conversar e conversaremos neste vídeo sobre o pagamento indevido e sobre o enriquecimento sem causa. Bom, esses dois institutos eles estão previstos de maneira separada no Código Civil. O pagamento indevido ele começa a ser previsto no artigo 876 e vai até o artigo 883, sendo que o enriquecimento sem causa aparece logo em seguida no 884 e vai até 886. Apesar deles estarem previstos de maneira separada no código, nós conseguimos estudá-los conjuntamente, por um motivo. Pagamento indevido é uma das formas de enriquecimento sem causa. E que você tem que entender logo de cara. Enriquecimento sem causa é um gênero do qual o pagamento indevido é uma espécie. O que eu quero dizer com isso? Todo pagamento indevido gera enriquecimento sem causa daquele que recebeu o pagamento, porque ele recebeu um pagamento que ele não deveria ter recebido. Então ocorreu um enriquecimento sem causa. Só que nem todo enriquecimento sem causa decorrerá de um pagamento indevido. Vamos entender melhor essa situação, né? Para a gente começar, enriquecer sem causa é enriquecer sem motivo, enriquecer sem alguma razão, sem herdar, sem receber uma doação, sem trabalhar. Não há problema algum em enriquecer perante o nosso sistema jurídico atual. O problema é quando esse enriquecimento ele acontece de maneira sem uma causa justa, ou seja, de maneira injusta. E aí entra aquilo que nós conversamos há pouco. O pagamento indevido é uma causa injusta, indevida de enriquecimento. Por isso que todo pagamento indevido resulta em enriquecimento sem causa. Mas o contrário não é verdadeiro, né? É, a gente tem o pagamento indevido quando se paga a alguém que não é credor. Simples assim. Jovens, o pagamento indevido gera um dever obrigacional de restituir. A consequência do pagamento indevido é a obrigação de restituir, de uma maneira muito simples. Então, ocorre pagamento indevido quando o devedor paga a alguém que não é credor, ou seja, né, esse recebedor não é credor, e o devedor acaba agindo por engano, e quem recebe esse pagamento indevido enriquece sem um motivo, enriquece sem uma causa. Então vamos pensar num exemplo em que sujeito A faz o pagamento para sujeito B, acreditando que sujeito B era o efetivo credor, quando na verdade ele deveria ter feito o pagamento para o sujeito C. Houve um engano neste ato de pagar. O que acontece? Pagamento indevido por parte do devedor e o recebedor do dinheiro que recebeu indevidamente, sobre ele repousa a figura do enriquecimento sem causa. E aí você pode se perguntar, gente, mas como que uma pessoa paga para quem não é credor? Isso acontece em várias situações. Quando a gente tem a figura de homônimos, pessoas com o mesmo nome, isso não é tão incomum como pode parecer. Então eu não conheço o credor, mas sei o nome, então eu faço o pagamento para a pessoa errada. Quando eu tenho dúvidas sobre quem é o credor, quando eu não sei para quem eu pagar, imagine que o seu credor ele falece. E aí agora, o que eu faço? Eu não tenho mais a figura do credor para pagar. Eu posso simplesmente passar o dinheiro para um dos 10 herdeiros? A coisa não funciona tão bem assim. Se eu faço o pagamento errado, eu fiz pagamento indevido, houve enriquecimento sem causa por parte daquele que recebeu. Certo? Estamos evoluindo, né? nessa, nessa construção em relação ao pagamento indevido e ao enriquecimento sem causa, né? Quando a gente tem enriquecimento sem causa, faz parte e é elemento do enriquecimento sem causa o enriquecimento de um e o empobrecimento de outro. São elementos do enriquecimento sem causa. O aumento
patrimonial de uma pessoa e, em detrimento disso, a redução patrimonial de outra pessoa. Além disso, tem que ter uma relação entre esse ganho e essa perda, né? E, por fim, tem que ter uma falta de causa justa. O enriquecimento não pode ser justificável, é efetivamente um erro, né? Já comentamos sobre essa situação. Também é importante diferenciar pagamento indevido de cobrança indevida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. No pagamento indevido, eu, por engano, pago indevidamente uma pessoa que não deveria receber. Ok? Cobrança indevida é quando o credor cobra quem não é devedor, ou quando o credor cobra além do que o devedor efetivamente deve. São circunstâncias muito diferentes no pagamento indevido. A conduta parte do devedor, na cobrança indevida, a conduta parte do credor. E as consequências são distintas, né? O pagamento indevido gera dever de restituição. A cobrança indevida gera o dever indenizatório previsto lá no artigo 940. A gente tem inclusive a possibilidade de devolução em dobro daquilo que foi equivocadamente cobrado. Então são coisas muito diferentes. Pagamento indevido de cobrança indevida. Quais são os efeitos do pagamento indevido? O primeiro efeito do pagamento indevido é aquele que enriqueceu sem causa, aquele que recebeu o pagamento indevido, ficou obrigado a devolver. Ok? Então nós temos essa obrigação de restituição. O segundo efeito que nós temos é, se esse falso credor, né, o recebedor do pagamento indevido, não quiser voluntariamente devolver, surge então a possibilidade de se ingressar com uma ação de repetição do indébito. E é uma ação judicial para se devolver aquilo que não lhe era devido, né? Essa ação ela prescreve em 3 anos. Então, nós temos a possibilidade de restituição voluntária. Se não houver a restituição voluntária, temos como segundo efeito a possibilidade do ingresso de uma ação judicial. Ok? Também nós temos a regra, se aplica a regra do pagamento indevido quando se paga mais do que deve. Imagine que você de fato paga para a pessoa certa, só que você deve R$ 40 e você paga 80. Então, houve pagamento indevido sobre essa diferença. E aí o dever de restituição se estabelece da mesma maneira. Da mesma maneira. Ok? E aí, vamos dar uma olhadinha lá no código para verificarmos como que ele prevê essa situação e o que nós temos que destacar. Pagamento indevido ele é definido lá no caput do 876. Olha que curioso. Todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir. E aqui nós temos uma explicação do que é pagamento indevido e, além disso, qual a consequência imediata disso. Obrigado a restituir. Obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. Também, né? O 877 fala: aquele que voluntariamente pagou o indevido deve provar que fez esse pagamento com erro. Não foi um pagamento indevido de propósito. Este devedor não pode desejar se beneficiar da própria torpeza. Então, para dar uma enrolada na situação, ele faz de propósito um pagamento indevido. Se isso acontecer, se não foi por erro, foi de propósito o pagamento indevido, ele não vai ser beneficiado com as possibilidades que estão descritas aqui no capítulo específico sobre este assunto, né? Olha o que diz o artigo 883. Não terá direito à repetição, ou seja, à devolução, aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei. Então é uma situação por erro e não pode ter uma finalidade ilícita, imoral ou proibida, né? E aí, já na parte do enriquecimento sem causa, que começa lá no artigo 884, nós temos a seguinte previsão: aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir indevidamente ao ferido, feita a atualização dos valores monetários, né? Também conversamos sobre isso. O enriquecimento sem causa é previsto de uma forma bem diminuta no código, né?
Mas a circunstância por detrás do enriquecimento sem causa é bastante simples. Ok? Então, com isso, com essa demonstração, nós acabamos concluindo os 4 atos unilaterais previstos no Código. Falamos sobre todos eles: promessa de recompensa, né? Gestão de negócio, pagamento indevido e enriquecimento sem causa. Cada um com a sua peculiaridade, cada um com os seus detalhes e as suas distinções. Caso tenha restado ali alguma dúvida, algum questionamento, fique à vontade para tecer esse questionamento, para nos apresentar, e eu terei o prazer de te auxiliar nisso, na compreensão completa do conteúdo, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.